9 de setembro de 2013. São Paulo perde do Coritiba e segue firme na sua triste caminhada para a segunda divisão. Corinthians não sai do zero no Pacaembu e ouve as vaias da torcida. Thiago Ribeiro marca e garante vitória do Santos diante do Goiás. Em 15 minutos, Allan Kardec faz 2 gols e abre caminho para o líder Palmeiras ganhar do Atlético Goianiense em Itumbiara. Festa da RBR na casa da Ferrari. O alemão Sebastian Vettel sobra na pista e vence com facilidade o GP da Itália em Monza. E ainda um show de gols pelo Brasil e pelo mundo. Continue com a gente porque o Gazeta Esportiva volta rapidinho. Olá, olá, muito boa noite. Começamos falando do São Paulo, que perdeu mais uma. Dessa vez a derrota foi para o Coritiba, que não vencia há 6 jogos. Comandado pelo veterano Alex, a equipe paranaense se recuperou na competição. Vamos conferir os gols. No Couto Pereira, o Coritiba não deu chances ao São Paulo e matou o jogo ainda no primeiro tempo. Alex, em tarde inspirada, marcou 2 vezes. Primeiro, aproveitando o rebote na área. E depois, nessa linda cobrança de falta. Golaço! E ficou nisso, Coritiba 2, São Paulo ainda na zona do rebaixamento 0. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu me lembro de já ter dito isso um outro dia. Para o torcedor são paulino, não é uma grande noite. A cabeça está inchada, o clima é de apreensão. Se você olhar o São Paulo no papel, você vai ver que é um time que não tem razão para estar na zona do rebaixamento. Existem equipes piores do que o São Paulo no campeonato e que estão com melhor campanha do que o próprio São Paulo. O São Paulo ameaçou deixar essa zona ingrata, essa zona que preocupa no jogo contra o Criciúma, aí perdeu em casa para o Criciúma e depois perdeu para o Curitiba lá em Curitiba. Aí, nesse jogo em especial, perder para o Curitiba é normal. É normal porque o Curitiba faz uma campanha interessante. Já foi melhor no começo do campeonato, é verdade. Caiu um pouquinho, mas é um time muito forte. E tem o Alex ainda numa fase, ele é veterano, mas numa fase fantástica, muito feliz, participativo, preciso nas cobranças de falta e depois dono de um oportunismo fora do comum, aproveitando o rebote do goleiro Rogério Ceni. A questão é, sempre se fala quando um time grande está nessa situação, tem muito campeonato ainda tem tempo para se recuperar. Já acabou o primeiro turno, o São Paulo vai começar o segundo turno e na primeira rodada do retorno, mesmo que vença, vai continuar na zona do rebaixamento. Ou seja, tem que passar por um tratamento de choque, Flávio, que me parece que a questão é muito mais emocional, psicológica, do que necessariamente técnica, apesar do São Paulo não ter um time que arranque, como diria Vanderlei Nogueira, que arranque suspiros. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. O São Paulo tem potencial para cair, tem uns 10 times com potencial para cair, e aí é que entra essa situação, até mais, né? Uns 12 times com potencial para cair. Lamentavelmente o nível técnico não está lá essas coisas, muita coisa tem sido comentada, e eu vou muito na tese que ontem, inclusive, o Paulo André defendia, mais uma vez com brilhantismo aqui no Mesa Redonda, da falta de calendário, de tempo de preparação do jogo quarto e domingo. Muita gente fala, mas antigamente também se jogava assim. Mas antigamente o jogador corria entre 2, 3, no máximo 4 quilômetros, hoje ele corre 9. Então a condição é muito complicada. Não houve pré-temporada por causa dos campeonatos regionais. Então o nível técnico está baixo. E aí entra um fator psicológico que pode complicar. O São Paulo pode sair perfeitamente, claro que pode, até porque a diferença não é tão grande assim. Mas pode cair também, porque o potencial de queda existe. Como eu disse, são 10, 12 equipes que estão ali, né, na boca do lobo. Hoje você tem, numa zona muito perigosa, além do Portuguesa, Ponte Preta, Náutico e São Paulo, você tem o Atlético Mineiro lá colado, o Flamengo colado, o Fluminense colado. Então, sabe, são equipes importantes, como o São Paulo. Então, é bom ficar de olho, mas tem o lado emocional, tem o lado ruindade do time, que o time realmente é muito fraco, e tem essa coisa de você não ter tempo para respirar. Vai ter que dar uma arrancada de 3 jogos, mas isso qualquer um pode fazer, também o São Paulo. E você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Você acha que o São Paulo cai para a Série B do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Cai ou não cai?
Eu ainda acredito que não cai. Eu também vou nessa eu gostei do ainda. Eu também ainda acho que não cai. Eu ainda acho que não cai. Resultado eu dou mais tarde, no fim do programa, tá? E o Corinthians decepcionou a Fiel em pleno Pacaembu e empatou com o Náutico, o pior time do Brasileirão, em 0-0. Veja como foi o jogo com a narração de Fernando Solera. Tá aí ele de novo, perdeu a bola, fez falta. Valeu o ataque do Corinthians, Edenilson levou, tentou chutar, o goleiro voa e desvia porque ela saiu toda ovalada, toda cheia de curva. Atenção, o árbitro ainda está de braço esticado, sem autorizar. Assim vai, Romarinho bateu. Passou exatamente a 31 centímetros e 7 milímetros acima do travessão. Pegou essa bola, saiu da marcação, deixou atrás, Edenilson, levou, quebrou, da direita, chutou. Grande defesa, o goleiro joga para a linha de fundo. Boa defesa, boa defesa. Romarinho abriu, tentou pelo menos. Edenilson esperava, mas era tomada por Dadá. Recupera o Corinthians com Y, Paulo André, vai chutar Paulo André, defende Gideão, uma linda jogada, toda criada pela insistência de Paulo André. A passagem é de Edenilson, Danilo chega antes, volta para Edenilson, vai ao cruzamento, cruzou, resvalou no adversário, o tiro pega no travessão, tiro de pega no travessão, depois Paulo Vitor e ela vai a córner. Atenção, olha aí, Edenilson, o goleiro faz uma ponte e manda a bola pela linha de lado. Vai pra cima, Ralf vai com ele. Ele entrou na área, cruzou. Lateral, lateral. Vai acabar. Acabou. Acabou, nem precisa um movimento manual. Fim de partida, ela ficou dramática no final, mas deu Corinthians 0, Náutico 0. Papelão do Corinthians, nossa, foi uma vergonha. Até criou chance para fazer um gol, mas pelo amor de Deus, um jogo lento, um jogo morto, contra um time ruim de doer como o Náutico. Aí você vai dizer, o Corinthians é um monte de desfalques, o Náutico também, né? Não tem mais o Bita, o Nado, aquele time dos anos 60 que era espetacular, lógico. Muito ruim, nossa, o time do Náutico é muito ruim. E não dá. Olha, vergonhoso. Isso aí é para chegar, chamar os caras e falar, escuta, gente, peraí, vamos se coçar, né? Vocês jogam no Corinthians. Um vexame, uma vergonha esse resultado. Tem que comentar tecnicamente, taticamente. Uma vergonha, vergonhoso. Engraçado que o futebol vem derrubando algumas teorias que você acaba escrevendo no começo da temporada. O Corinthians, Flávio, sempre foi referência de ter um elenco muito bom. E aí, quando você vê, claro que são 8 desfalques, a gente não pode desconsiderar isso. 8 desfalques. Mas quando você vê um zagueiro, Paulo André, indo lá para frente para cabecear, para virar referência como atacante, alguma coisa está errada. Então, o Corinthians, que tem primado para um planejamento exemplar, tem sido exemplar esse planejamento corintiano, desta vez estão faltando peças importantes. O Corinthians perdeu aí alguns jogadores para a seleção, o Guerreiro para o Peru, o Pato para a seleção brasileira, e não tem um jogador assim como referência, Flávio. Ô meninos, é o seguinte, muita gente tweetando aqui, inclusive o pessoal da Bandeirantes, enfim, e eu entrei aqui no UOL, notícia do blog do Vitor Birner, Autuori caiu, Muricy Ramalho assume o comando do São Paulo, e daí ele fala que ele está apurando e que depois ele traz mais informações, mas parece que é isso mesmo, que o Muricy Ramalho assume o comando do São Paulo. Bom, a gente vai falar sobre isso ainda, aguardar, mas sinceramente, eu vou repetir aqui, o São Paulo já trocou de técnico tantas vezes e a coisa não andou. Eu vou resgatar aquela frase do Juvenal Geovese, que eu adoro repetir essa frase, quando o Muricy saiu do São Paulo. Muricy foi campeão por causa da estrutura do tricolor.
Aí o Muricy foi campeão no Fluminense, foi campeão no Santos, quase foi campeão no Palmeiras. E o São Paulo só foi ganhar uma Copa Sul-Americana no ano passado, e ainda assim que o torneio não era dos melhores. E aí troca de novo o treinador, confirmando essa informação, né? O Muricy, todos nós sabemos, aliás, foi o último grande campeão no São Paulo, mas acho que a gente precisa, com toda a credibilidade que tem o Vitor, né? Ainda não é uma informação oficial, uma informação do jornalista Vitor Bina, que conhece muito do São Paulo. Eu diria o seguinte, o Paulo Autuori é um grande treinador e vai continuar sendo mesmo com tudo que se queira denegrir o trabalho dele. Como o Ney Franco é um grande treinador, com tudo que se queira denegrir o trabalho dele. E por aí vai, Adilson Batista todo. Todos os treinadores que passaram pelo São Paulo saíram de lá com fama de que não prestavam. Na verdade, o que não presta parece que está dentro do São Paulo. Porque os caras que eles dizem que não prestam saem e aquilo continua muito mal. Então parece que o que não presta não é quem está lá como técnico que sai, é o conteúdo e é o que o Muricy vai pegar. Eu lamento pelo Muricy, ele tem que fazer o trabalho dele, ele é um profissional, ele é São Paulino, mas olha, coragem. Porque lá tá, é uma fábrica de destruir treinadores e currículos. E o Paulo Autuori, repito, é um grande treinador, o Adilson que saiu, um grande treinador, Ricardo Gomes era mais ou menos, mas enfim, fez também um bom trabalho. O Adilson Batista, todos grandes treinadores. Ney Franco, um ótimo treinador. E o Muricy também é um ótimo treinador. Tomara que ele tenha mais sorte. Mas o que está ruim está lá dentro. Não é quem está girando pelo lado de fora, não. Bom, e na estreia do uniforme todo azul marinho, o Santos venceu o Goiás e somou mais 3 pontos na classificação. Veja o gol. Na Vila Belmiro, Giva tocou na saída do goleiro e Thiago Ribeiro completou para fazer o gol da vitória do Santos contra o Goiás. 1-0. Mais um terceiro uniforme bonito. Eu sei que o Flávio não não é o do Santos, mas é bonito. É do Santos. Eu não tenho nada contra o uniforme. O uniforme bonito, bem feito. Só não é do Santos. O resto, tudo normal. O cara menos avisado que entrasse em campo achava que o Santos era esse aí, o de branco, né? Porque é o time Eu não tenho nada contra. Eu acho camisas bonitas para colecionador. Só não é o uniforme do Santos, mas é bonito. Então, agora, a gente está falando agora do momento psicológico dos times, né? O Santos, pelo andar da carruagem, por perder o Neymar, por ter um elenco mais fraco, teoricamente, do que o São Paulo, imaginava-se que fosse fazer um campeonato ruim. Em contrapartida, o Santos está aí, está se sobressaindo, e o São Paulo lá embaixo. Na verdade, dos paulistas, o único que está fazendo o que dele se esperava é o Santos, né? Uma campanha intermediária, ganha, perde, fica lá no meio da tabela. E o Cruzeiro venceu mais uma e segue na liderança do Brasileirão. Em São Januário, Vasco e Atlético Paranaense ficaram no 0-0 e o vice-líder Botafogo venceu o Criciúma de virada no último minuto do jogo. Veja os gols do final de semana. O Fluminense recebeu o Bahia e Birubiru marcou o único gol do jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Fluminense 1, Bahia 0. O Vitória encarou o Atlético Mineiro em Salvador e Marquinhos abriu o placar para o time da casa. Vitória 1-0. O Atlético Mineiro empatou só no finalzinho do segundo tempo com o Neto Berola. Final, Vitória 1, Atlético também 1. A Ponte Preta saiu na frente em Campinas, do Internacional. William cobrando pênalti, 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Juan empatou aos 29 minutos, 1-1. No segundo tempo, D'Alessandro de pênalti virou o jogo, Inter 2-1. E o outro argentino, Escoco, definiu o placar. Ponte Preta na zona de rebaixamento 1, Internacional quinto colocado 3. O Grêmio encarou a Portuguesa em Porto Alegre e fez 1-0 com o argentino Barcos. Zé Roberto ampliou, 2-0. Aí Rodolfo marcou contra, 2-1. Quem diria, Luiz Ricardo empatou para a Portuguesa, 2-2. Mas num pênalti polêmico, Kleber converteu aos 41 minutos, definindo o placar. Grêmio 3, Portuguesa 2. No domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Ricardo Goulart marcou o único gol da partida. Gol da vitória do Cruzeiro, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, sobre o Flamengo. Criciúma e Botafogo. Lins, no comecinho da partida, fez 1-0 Criciúma. Otávio empatou no segundo tempo para o Botafogo. E nos acréscimos, Elias, de voleio, marcou um golaço, garantindo a virada do Fogão. Criciúma 1, Botafogo 2.
E no sábado, a seleção brasileira recebeu a Austrália no Mané Garrincha, em Brasília. E não era um adversário qualquer, já que os australianos já estão classificados para o Mundial. Mas o time de Felipão jogou com seriedade e aplicou uma bela goleada. No Mané Garrincha, a seleção brasileira saiu na frente da Austrália aos 7 minutos com o Jô aproveitando o rebote da trave. Aos 33, cruzamento de Bernat e mais um gol de Jô. 2-0 Brasil. 1 minuto depois, Ramírez deu belo passe para Neymar, que invadiu a área e tocou bonito na saída do goleiro. 3-0. No segundo tempo, Maxwell cruzou e Ramírez fez o quarto de cabeça. Aos 27 minutos, passe de Hernanes, cruzamento de Neymar e gol de Alexandre Pato. Não perca a conta, hein? 5-0. E aos 38, Luiz Gustavo fechou a conta com esse golaço. Brasil 6, Austrália 0. Bom, foi uma apresentação belíssima na seleção brasileira. Alguém pode falar assim, Austrália. A Austrália é um time muito forte. Claro, tem as suas limitações, mas forte do ponto de vista de compactação, de marcação, de diminuir espaço. Não é fácil ganhar de 6 da Austrália, não. Outra coisa que é importante, já está definido mais um amistoso da seleção brasileira. Vai ser contra a Zâmbia, na China, em outubro. Isso aí é brincadeira, hein, cara? Qualquer coisa a gente leva o time da Gazeta. Pelo amor de Deus, pô. Nossa, isso é uma raspa do tacho, hein? Pois é. Nossa senhora. Na China, no estádio. Na China, que é para ir do lado, enquanto a Zâmbia que está eliminada da Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. Nossa, é raspa do tacho. Jogou muito bem a seleção. Se mantiver esse nível, vai chegar na Copa do Mundo com muita possibilidade de ganhar o título. Bela vitória. Ó, a história do Muricy e do Paulo Autori confirmada, é isso? Isso mesmo. Paulo Autori saiu, o Muricy assume? Isso. É isso? Isso. Ok. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. São Paulo trocou de técnico de novo e de presidente ainda não trocou. Que coisa impressionante. Né? Trocou de técnico. O técnico trocou de novo. Sorte para o nosso amigo Muricy. Agora, que é uma sacanagem. A palavra correta é sacanagem com o Paulo Autori, sem dúvida. Claro que o problema é dentro do São Paulo. É de Juvenal Juvencio e a sua turminha lá. Esse elenco ruim que o São Paulo tem. Esse é o problema. Pois é, você falou do Juvenal Juvencio, e aí eu vou me resgatar uma outra coisa que mostra a empáfia, mostra a arrogância da direção são paulina. Quando, na ocasião da apresentação do Paulo Autori, ele disse que o Paulo Autori estava sofrendo lá no Vasco. Dando a entender, isso, claro, uma questão de interpretação, que ele tirou o Paulo Autori do caos vascaíno para trabalhar numa referência. Exato, vai trabalhar paz. Aí você vê o Vasco muito melhor do que o próprio São Paulo na tabela de classificação. Quer dizer, não é tão melhor assim, mas está melhor do que o São Paulo. Pois é. Bom, a verdade é que boa sorte para o nosso querido amigo Muricy. Grande técnico, como grande técnico é o Paulo Autori. São Paulo é que está mal de elenco, mal de presidente, mal... Eu fico admirado com o planejamento do São Paulo, bem planejado, né? Planejaram tudo, na virada do turno e tal. No meio do turno eles trocavam o técnico, aí vinha o outro para dar um impacto, aí não dava o impacto, aí no final do primeiro turno, aí eles trocavam de técnico para dar um impacto, aí sim. Time planejado é outra coisa, fala a verdade, projeto de trabalho. Série B, depois do empate sem gols com a Chapecoense na terça-feira, na semana passada, o Palmeiras voltou a exibir um bom futebol contra o Atlético Goianiense. Com boa atuação de Allan Kardec, o Verdão ficou 3 pontos mais perto da Série A. Em Itumbiara, o Palmeiras começou com tudo contra o Atlético Goianiense. Aos 11 minutos, Wesley cobrou o escanteio e Allan Kardec subiu sozinho para marcar o primeiro. 4 minutos mais tarde, Luiz Felipe arriscou de longe. O goleiro não conseguiu segurar e, no rebote, Allan Kardec sofreu o pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e ampliou. 2-0 Verdão. O terceiro saiu aos 33 minutos do segundo tempo. Charles escorou de cabeça para Leandro, que deu um belo drible no zagueiro e fez um golaço. O Atlético Goianiense descontou aos 38 com o Ricardo Jesus. E ficou nisso, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 3. O Palmeiras voltou aos eixos
tá aí, acabou aquele fantasma e aquela obrigação de ter que vencer time da primeira divisão numa Copa do Brasil. Poderia até ter acontecido, mas a realidade do Palmeiras mesmo é a Série B, aí que tem que focar. Terminou o primeiro turno como campeão, mantém-se na liderança e azeitar esse time, montar uma base muito forte para que no ano que vem, com uma peça ou outra, brigar por títulos aí sim na elite. O Palmeiras faz uma bela campanha, céu de brigadeiro por Palmeiras na Série B. Imagina um final de ano tranquilo e sem essa pressão de ter que trocar de técnico toda hora, certo, Flávio? Mas é melhor não estar na Série B, né? Não é o lugar do Palmeiras. Mas já Palmeiras... que está, que seja com dignidade. E está perfeito. Está fazendo o que tem que fazer na Série B e vai ter um grande 2014, com certeza, completando 100 anos. Bom, e além de Atlético Goianiense 1, Palmeiras 3, mais 9 jogos completaram a 20ª rodada da Série B. Vice-lanterna da competição, o São Caetano perdeu do Ceará em Fortaleza por 4-2. Confira os outros gols. O América de Natal recebeu o Figueirense e fez 1-0 com Júnior Negão. E o próprio Júnior Negão marcou o segundo, definindo o placar. América de Natal 2, Figueirense 0. Avaí e Oeste jogaram em Santa Catarina. Kleber Santana abriu o placar 1-0 Avaí. Piauí, no primeiro tempo ainda, aos 27 minutos, deixou tudo igual, 1-1. Marquinhos colocou o Avaí de novo na frente, 2-1. Mas 6 minutos mais tarde, aos 39, Bruno Nunes deixou tudo igual, Avaí 2, Oeste também 2. Deu empate também no jogo entre Asa de Arapiraca e Paysandu. Marcelo Nicasso abriu o placar para o Papão da Curuzu. Mas Thiago Garça no final do jogo empatou a partida, Asa 1, Paysandu também 1. América Mineiro e Guaratinguetá. Nunes Alessandro fez o único gol do jogo, vitória americana, 1-0. O Bragantino recebeu o Joinville, saiu na frente com o Serginho. Mas sofreu um empate, garantido por João Maria. E Marcelo Costa virou para o time catarinense. Bragantino 1, Joinville 2. Chapecoense Boa Esporte. Bruno Rangel marcou o único gol da partida. Chapecoense 1, Boa Esporte 0. Mesmo placar da vitória do Paraná sobre o ABC de Natal. Fernando Gabriel fez aos 20 minutos de jogo. O Sport, no Recife, recebeu o Icasa e perdeu o jogo. Júnior Potiguar fez 1-0 para o Icasa. Neilson garantiu a vitória do Icasa por 2-0. E o futebol brasileiro viveu nesse final de semana uma situação lamentável, daquelas que não deveria ter espaço nem no futebol de várzea, sabe? Tupi de Minas Gerais e Aparecidense de Goiás decidiam em Juiz de Fora uma vaga para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo caminhava para o final e o empate em 2-2 dava a vaga para a equipe do interior de Goiás. Mas, aos 44 minutos do segundo tempo, o massagista do Aparecidense, mais conhecido como Esquerdinha, entrou em campo e por 2 vezes no mesmo lance evitou que a equipe mineira marcasse o gol que garantiria a vaga para a próxima fase da competição. Confusão armada, você pode imaginar, e o tal do Esquerdinha, que se chama Romildo Fonseca da Silva, conseguiu escapar, vocês viram aí, da fúria dos jogadores do Tupi e saiu, em disparada para o vestiário. Após 20 minutos de paralisação, o jogo foi reiniciado, o empate decretado e o Aparecidense classificado. A diretoria do Tupi promete tentar a anulação da partida. Meu Brasil brasileiro, hein, Celso e Flávio? Tem que... o árbitro fez o certo, ele não pode dar um gol que não aconteceu. Agora, a Justiça Desportiva pode fazer alguma coisa. Em primeiro lugar... Só anular o jogo. Mas o correto mesmo é que não acho que não tem encaixe na legislação, mas você tem que tirar a Aparecidense de competições por 2 anos. Esse cidadão aí não pode mais trabalhar com futebol. Tudo bem. Quer dizer, se ele fez isso, saiu correndo, deu entrevista como herói ainda por cima, quer dizer, é um grande absurdo, é uma palhaçada. Várzea. Tudo bem que Série D, é Série D do futebol profissional, 4ª divisão. Mas eu não me lembro de ter visto isso na Várzea, Flávio. Já teve. Na já Várzea? Teve no CSA. Não, na Várzea não. Na Várzea morre, ô louco. Na Várzea o cara morre. Teve no CSA e CRB, teve aqui um gol que aquela Silvia Regina deu um gol que o Gandula fez. Não, mas na Várzea eu nunca vi. Mas o futebol brasileiro não é uma várzea?
Lembra. Você acha que a CBF é Muitas muito vezes melhor que isso? Lembra. Eu acho que para a CBF tá bom demais isso aí, viu? Foi divertido. Agora, realmente, o Divertido, porque você não era torcedor do Tupi. Claro. Eu o queria jogo tem saber que ser- se fosse a macaquinha. Sabe como é que ele saiu? Ele saiu dentro de um baú de roupa suja. O cara, o massagista, escondido. O senhor está dizendo que está dando risada, que riu bastante, que é divertido. Agora, vamos inverter a situação. Vamos imaginar a Ponte, primeiro título da história dela, 46 minutos, o cidadão vai lá, o do adversário faz isso. Você ia estar rindo. Eu ia procurar no baú. Acontece, bom, isso aí mostra a várzea que é o futebol brasileiro, né? É assim que o futebol brasileiro funciona. E não dá para fazer coisa diferente que não fazer no novo jogo. É o que a lei permite nessa várzea. Que é o Você futebol imagina um brasileiro. novo jogo e dá a Aparecidense. Aí tudo bem. Aí teve 2 chances. Ontem aconteceu em Springfield, nos Estados Unidos, a cerimônia que marcou a entrada do mito Oscar Schmidt para o Hall da Fama do basquete. Sempre reverente, o Mão Santa divertiu e emocionou os presentes no discurso de agradecimento. Acompanhe. Welcoming Oscar to the Hall of Fame is Larry Bird. Ladies and gentlemen, Oscar Schmidt. Aplaudido de pé e tendo como guia na cerimônia simplesmente Larry Bird. Foi assim que Oscar Schmidt entrou oficialmente no Hall da Fama do basquete. Depois de Ubiratã e Hortência, Oscar se tornou o 3º brasileiro a ingressar no seleto grupo e falou deste momento único. I want to thank the Hall of Fame to put me here. That's the greatest honor that anybody in the world can have. There is nothing better than this, and I can't believe I'm here. I dreamed my whole life to be here, and now I am. Escolhido na 6ª rodada do draft da NBA em 1984 pelo New Jersey Nets, o ala de 2,5 metros abriu mão de jogar a maior liga do mundo para defender as cores do Brasil. E foi devidamente recompensado com um dos maiores feitos da história, a conquista do PAN de 87 em Indianápolis, em cima dos Estados Unidos. Não oficialmente, o Mão Santa é considerado o maior cestinha da história, com 49.737 pontos em 30 anos. E Oscar, que atualmente luta contra um câncer, fez questão de agradecer a pessoa que mais lhe apoiou ao longo de sua carreira, a esposa Cristina. You are my greatest person I ever met. And if you were not with me, I wouldn't be here. I'm sure about it. And I thank you for all. And we are together 38 years. And I hope to be with you until I die. Thank you. Uau! Foi emocionante realmente o discurso do Oscar, uma homenagem muito mais do que merecida. O Oscar que sempre teve esse patriotismo exacerbado. Sempre em entrevistas, sempre questionaram muito sobre essa história de Mão Santa, que é um apelido carinhoso porque a mão estava sempre calibrada, os arremessos eram sempre precisos, invariavelmente precisos. E aí ele, Mão Santa que nada, ele ficava lá mais de 1.000 arremessos diariamente em cada treino para ter em casa esse também, quando ele se nível. machucava. Por isso que ele fala da esposa. É. Ele jogava, ela pegava a bola, jogava, ela pegava a bola. Ficou meses machucado na cama e ela pegando a bola para Quer ele. dizer, isso mostra que não basta só talento, você tem que ter disciplina, você tem que ter determinação. Quanto mais eu treino, mais a minha mão fica santa. Pois é, exatamente. E aí você vê um exemplo como esportista, Flávio. E como o Oscar gosta de dizer, ele é bom pra cacete, é bom demais. Esse cara enche o Brasil de orgulho, enche a gente de orgulho. Muito legal.
legal a gente saber que esse cara é brasileiro. Mais orgulhoso ainda que ele seja nosso amigo. E mais legal ainda dizer para vocês que ele será uma das grandes atrações do nosso Troféu Mesa Redonda, cuja votação começa dentro de alguns dias. Uma festa maravilhosa em dezembro, que você vai acompanhar conosco, junto com a nossa querida Baltec, a nossa querida Lux Color, na 10ª edição do Troféu Mesa Redonda. Você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe através do nosso Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso. @Celso Cardoso. E o meu é @FlávioPradoJPGZ. Aí você também pode ir lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazetaEsportivaTV. Para de olhar assim para mim, Celso. E no Facebook, a nossa página é facebook.com/GEsportivaNet. Algum recado? Não, eu estava esperando vocês devolver para mim, né? Então, tá certo, é isso aí. Sem tempo para treinar, os jogadores do Santos se reapresentaram nessa segunda-feira e já começam a pensar no jogo de amanhã contra o Internacional em Novo Hamburgo. As informações do Peixe com Alexandre Silvestre. Momento raro, o Santos relaxando, os jogadores ali no alongamento, de boa, só mesmo depois do treinamento pesado. O Santos vive uma maratona intensa de partidas que começou nesse sábado, vitória sobre o Goiás na Vila Belmiro, tem jogo agora na terça-feira fora de casa diante do Internacional, na quinta no Rio de Janeiro contra o Flamengo e no domingo que vem de novo na Vila, o Peixe recebe o Botafogo. É que o Santos continua pagando o preço pela viagem à Espanha. Apanhou feio do Barça e ainda por cima deixou 2 partidas em atraso no Brasileirão. Mas não pense você que os jogadores se pouparam nessa segundona. Rachão a todo vapor. Neguinho se matou pela rivalidade interna. Só que para os 3 compromissos que se apresentam até o fim de semana, o professor Claudinei não repetirá a escalação. Será obrigado a mesclar, principalmente na terça e na quinta. Essa sequência de exigência física e psicológica que é o complicado. Jogar, a gente pode jogar todos os dias. Agora o problema é jogar bem, é manter o nível, a qualidade. Porque tem o cansaço, tem as dores, tem um monte de outras situações que no decorrer do jogo aparece. Então essa é a grande complicação. Arouca já voltou aos treinos físicos, mas tanto ele quanto o Montilho só devem retornar ao time no domingo. O lateral esquerdo Mena talvez venha da seleção chilena para ajudar o Peixe na quinta-feira. À disposição para jogar hoje, se preciso fosse, estaria o Gabriel, o Gabigol. Meninos que até outro dia estavam na base, aguentam qualquer tranco. Na base a gente costuma ter esses campeonatos assim, né, de curto prazo, um jogo um atrás do outro. Acho que a gente está mais acostumado até, porque a gente acabou de vir da base, né, então, mas é diferente, depende da intensidade do jogo. Dependendo da intensidade do jogo, dá para aguentar, sim. E a gente volta a falar do Corinthians, que empatou ontem com o Lanterna Náutico em 0-0 no Pacaembu. O Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. Muito diferente da esperada. Assim foi a participação do Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com um dos melhores elencos do país, o Timão, por nenhuma vez, esteve na liderança da competição. No G4, esteve, é verdade, mas nunca ficou por mais de 2 rodadas. Eu acho que ficou abaixo do que a gente esperava, não ficou muito aquém, mas ficou sim aquém por essa distância para o Cruzeiro, principalmente de 10 pontos. A gente sabe que uma campanha de campeão gira em torno de 66%, 70% de aproveitamento. Então, qualquer coisa abaixo disso fica distante das nossas expectativas. Se o desempenho não foi o esperado, qual então é a explicação para esse baixo rendimento? A gente tem tido muita dificuldade na criação do jogo. E aí eu não estou direcionando para o Danilo, para o Douglas, para os responsáveis pela criação. Os times vêm contra a gente no Pacaembu, marcando os 2 laterais, marcando os 2 volantes, marcando o meia. E a bola fica comigo e com o Gil, para criar jogo, para iniciar a jogada. Então, assim, nós ali atrás também temos que ter um melhor passe. A movimentação dos atacantes para dar essa opção tem que ser melhor. A visão de jogo dos meias tem que ser melhor. Ou seja, o sistema
todo de criação e de ataque precisa melhorar. Como fazer isso sem treinar? É muito mais no improviso e na qualidade individual de cada um, que existe dentro do grupo, para que a gente consiga se sobressair. Ontem, ao empatar com o Náutico, lanterna do Campeonato Brasileiro, o time deixou o Pacaembu vaiado pela torcida. É verdade que o Timão entrou em campo muito desfalcado. Um pouquinho dessa experiência e daquele quase golaço que você fez. Bom, na sexta-feira, se não me engano, o Tite me chamou de lado e falou: olha, a gente está com dificuldade de jogar sem um homem de referência. Eu vou começar com o Romarinho, vou tentar o Danilo durante o jogo se precisar. E minha última opção vai ser você. E infelizmente a gente não conseguiu sair na frente para não precisar ir para o desespero. Eu acabei ali, acho que faltando 15, 20 minutos, indo para frente. O Ralf foi como zagueiro, o Danilo voltou para a meia para tentar jogar essa bola, principalmente bola aérea dentro da área. Tive a chance do chute, tive uma chance de cabeceio num escanteio, que para mim foi a chance mais clara. Consegui ajeitar uma bola para o Romário também, ou seja, tentei fazer o que eu pude ali e infelizmente não conseguimos fazer o gol. Na próxima quarta-feira, no Maracanã, o Corinthians enfrenta o Botafogo, estreando no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, o técnico Tite tem problemas para escalar a equipe. Fábio Santos continua no departamento médico. Cássio, contundido, é dúvida. Ralf, suspenso, está de fora. E o treinador sabe que para esta partida, mais uma vez, não terá os seus atacantes. Pato na seleção brasileira e Guerreiro na seleção peruana. As boas notícias ficam por conta das voltas de Douglas e Emerson Sheik, a equipe após terem cumprido suspensão automática. Esperar que os dois tenham uma boa noite de quarta-feira e a gente vai estar lá atrás para dar o suporte necessário para ajudá-los. E voltamos a falar do Palmeiras. Amanhã o Verdão recebe o Asa no Pacaembu, com a torcida já em contagem regressiva para o retorno à Série A. E o time pode ter novidades. Felipe Esboril conta como foi o dia na academia de futebol. Metade do caminho já foi percorrido, o primeiro turno da Série B já faz parte do passado. Estamos na rodada de número 21 e o Palmeiras caminha a passos largos rumo à Série A. Então, já que a coisa tá boa, não custa nada deslanchar ainda mais no campeonato. Em primeiro lugar vem o respeito, mas o nosso objetivo tem que estar acima de tudo. Nosso objetivo é buscar as vitórias e o quanto antes já garantir a classificação já para a primeira divisão. O resultado positivo diante do Atlético Goianiense quebrou um jejum de 4 jogos sem vitória. O atacante Allan Kardec soma 8 gols em 11 jogos na segundona e é o artilheiro do time na competição, com uma a mais que o companheiro de frente, Leandro. Esse aí, Gilson Kleina, teve 9 desfalques para o jogo do final de semana e amanhã contra o Asa as coisas podem melhorar um pouquinho. O chileno Valdívia, que não atuou contra o Atlético Goianiense, foi liberado pela seleção chilena e não vai atuar no amistoso contra a Espanha. Uma liberação em comum acordo entre o técnico Jorge Sampaoli do Chile e a diretoria do Palmeiras. Mesmo assim, ele já se apresentou aqui na academia de futebol, trabalhou normalmente na tarde desta segunda-feira e pode ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Asa de Arapiraca. Dificilmente jogará a partida inteira. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Palmeiras está tranquilo, a gente aproveita para repetir mais uma vez, você que chegou agora, o São Paulo teve a proeza de demitir agora há pouco o Paulo Autuori, a culpa é do técnico. Eu tenho um amigo que costuma falar assim, agora vai. Agora vai. Você conhece, amigo? A culpa é do Paulo Autuori, como era do Ney Franco, como era do Adilson Batista, como era do Carpegiani, como era do Ricardo Gomes, nunca é do pessoal que está lá, do time que é ruim e da direção que contratou esse time ruim. A verdade é que o Paulo Autuori saiu, o Muricy está quase acertando com o São Paulo, segundo as informações, e o São Paulo tenta, mais uma vez, trazer de volta o técnico que não deveria ter sido demitido. Na verdade, tudo isso começou quando o Juvenal Juventus disse que o São Paulo se bastaria, não precisaria do Muricy. Uma lástima, uma demonstração clara de que essa história que o São Paulo é organizado é uma balela. Total falta de planejamento. Empirismo total do São Paulo. Vai tentar sair. Tomara que o Muricy tenha muita sorte. Vai precisar de bastante mesmo. Me parece até, mais uma vez, um factoide para desviar o foco. A pressão sobre o Juvenal, ela é muito grande, sobre a atual diretoria de São Paulo, ela é muito grande. E aí você traz um nome que é querido pela torcida, que é um grande nome no mercado, entre os que estão disponíveis e tal, e dessa maneira dá uma amenizada na situação, dá uma amenizada no clima e tal. E não deixa de ser também um meia-culpa. Afinal de contas, foi isso mesmo que você disse. O Juvenal, não, São Paulo
tem uma estrutura, tal. O Muricy só foi campeão pela estrutura do São Paulo, a gente viu. Pois é, teve que voltar atrás e chamar o Muricy de volta. Resta saber se... Veja só, o Flávio foi muito feliz quando falou, a maioria dos técnicos que passaram pelo São Paulo agora é uma maioria muito competente. Ney Franco é competente, o Paulo Autori é competente, o próprio Adilson Batista, apesar do fracasso, tinha feito um bom trabalho por onde passou. Resta saber se o Muricy vai ter, apesar de toda a capacidade que ele tem, ali a receita para tirar esse time da zona do rebaixamento. E eu só quero alertar o torcedor que o São Paulo está usando sempre o mesmo método. Ele vai denegrindo o trabalho do treinador. Quando vê que a coisa não funciona, ao invés de fazer o meia-culpa, dizer, não, meu time é ruim, contratamos mal, eles ficam diminuindo o treinador. Os treinadores foram demitidos, são competentes, como o Muricy também é. Agora o time é muito ruim. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você acha que o São Paulo cai para a Série B do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Sim, 71%. Vamos ver, né? Com o Muricy, eu acho que o Muricy salva. O Gazeta Esportiva de hoje termina por aqui. Amanhã a gente se vê meio-dia no Super Esporte, tá? Não se esqueçam que essa semana eu tô lá também. E você fica agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Até daqui a pouco. Um abraço, tchau. Um belo sonho vem então despertar minha vontade. Tudo vale a pena pra te encontrar. Me ver tudo aquilo que consegui mudar. Tudo que foi feito em troca de uma amizade. Mas felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar. É foda ser louco, advogado do mundo. Mas como tudo deve ser. É foda ser taxado de doido, vagabundo. Mas como tudo deve ser. Foi quando te encontrei.